Você já teve aquela estranha sensação de que algo na história simplesmente não encaixa? Como se existissem peças soltas, páginas arrancadas de um livro que foi reescrito inúmeras vezes para se adaptar ao que nos convém acreditar? E se eu te dissesse que existem evidências, objetos reais, que nunca deveriam existir no tempo e lugar onde foram encontrados? E mais, que muitos desses objetos estão escondidos em locais onde você nunca poderá entrar, proibidos e solados, silenciados. Neste vídeo você será levado por uma jornada através do tempo e do espaço. Uma viagem que começa com perguntas incômodas e termina com a possibilidade de que nossa civilização talvez não seja a primeira, nem a mais avançada que já habitou este planeta. Nosso ponto de partida, os chamados OPARTs. O termo vem do inglês Out of Place Artifacts, ou seja, artefatos fora do lugar. Eles são objetos descobertos em camadas geológicas, sítios arqueológicos e locais remotos onde, segundo a ciência tradicional, não deveriam existir, mas existem. Eles estão lá. Alguns expostos por poucos dias antes de desaparecerem misteriosamente em coleções privadas, outros enterrados nos arquivos de museus que nunca os exibem. E os mais polêmicos, trancados em locais secretos, como cofres, ilhas isoladas e até zonas militares de acesso restrito. A pergunta que nos guia é simples, mas assustadora. O que estão escondendo de nós? E sabe qual a data dele? Cerca de 150 A. Código isso mesmo. 2000 anos antes dos primeiros relógios mecânicos da Europa medieval. Alguém, ou alguma civilização, já havia desenvolvido um conhecimento tão avançado que ainda hoje não conseguimos recriar. Exatamente essa tecnologia com os mesmos materiais e ferramentas da época. Quem construiu o mecanismo de Anticítera? E mais importante, quantos outros como esse foram destruídos ou escondidos? Agora, viajamos para outro ponto do planeta, Costa Rica. Em meio à floresta tropical, foram encontradas centenas de esferas de pedra perfeitamente esculpidas, algumas com até 2 metros de diâmetro. Foram feitas há mais de 1000 anos. Mas como? Com que ferramentas? Algumas teorias sugerem que poderiam ter sido usadas para marcação astronômica ou rituais religiosos. Outras, mais ousadas, dizem que elas seguem um padrão matemático complexo, possivelmente codificando informações sobre o planeta, o universo, ou mesmo rotas de migração intercontinental antes da história escrita. Essas esferas são tão perfeitas que a NASA chegou a analisá-las nos anos 70. O relatório nunca foi divulgado, e os mistérios não param. Em Londres, Texas, no ano de 1934, um casal encontrou algo totalmente fora do comum. Um martelo moderno, incrustado em uma rocha com 400 milhões de anos. O cabo estava fossilizado. A cabeça de ferro era composta por um tipo de liga que não oxida, algo quase impossível de replicar com a tecnologia atual, sem o uso de aditivos modernos. Como um martelo moderno pode estar em uma rocha tão antiga? A explicação oficial é evasiva. Dizem que pode ter sido uma formação geológica anômala. Mas se fosse apenas isso, por que o objeto foi retirado de circulação pública? Na Rússia, outro caso semelhante. O famoso parafuso de Kaluga. Encontrado durante escavações em 1998, ele estava embutido em uma rocha datada de cerca de 300 milhões de anos. Um parafuso metálico, perfeitamente formado, em uma época em que, segundo a ciência, sequer existiam dinossauros complexos. E por falar em parafusos, talvez esteja na hora de ajustar os nossos próprios, porque esses casos não são isolados. A ciência tradicional costuma descartar esses achados como anomalias, fraudes ou erros de datação. Mas e se estivermos diante de vestígios reais de civilizações anteriores à nossa? Civilizações com conhecimento tecnológico, astronômico e matemático muito superior ao que imaginamos possível para a época? Agora vamos para onde ninguém pode entrar. Lugares.
Running at the crossroads, life is but a dream. Every path a journey, nothing's what it seems. The stars are shining brightly, guiding me tonight, whispering Mas isso não é tudo. Funcionários que trabalham lá relatam a existência de uma segunda seção, subterrânea não listada publicamente. O que estaria ali? Modelos genéticos de seres humanos antigos? Artefatos tecnológicos? Ou até mesmo fragmentos de civilizações esquecidas? Mas nenhum lugar é mais simbólico do que os arquivos secretos do Vaticano. Estima-se que existam mais de 85 quilômetros de prateleiras subterrâneas, com documentos que remontam ao século IV. O acesso é restrito. Muito restrito. Apenas alguns cardeais, historiadores selecionados e, claro, o Papa a menos podem solicitar o estudo de documentos específicos. Os rumores sobre o que está escondido ali são infinitos. Provas de visitas extraterrestres, mapas de continentes desaparecidos, textos apócrifos, conversões diferentes da história bíblica e até registros de tecnologias atribuídas a anjos ou deuses antigos. E por que tudo isso importa? Porque esses objetos, essas estruturas, esses registros, menos mesmo que aos poucos e fragmentados, formam um mosaico de outra realidade. Uma realidade onde a humanidade talvez tenha vivido muitos ciclos antes do atual. Uma civilização de origem desconhecida, que foi destruída por guerras, catástrofes naturais, ou talvez por sua própria tecnologia, e se a verdade é essa, ela não pode ser revelada facilmente. Ela desestabilizaria tudo. Religiões, governos, ciência, sistemas de poder que se sustentam, e uma narrativa única e conveniente. O mais assustador é que, segundo alguns pesquisadores independentes, muitos opartes continuam sendo encontrados menos, mas nunca chegam ao público. São interceptados, comprados por colecionadores privados ou confiscados por agências estatais. Em muitos casos, os próprios arqueólogos são pressionados a se calar. Por trás dessas descobertas, existe um padrão. Quanto mais um artefato ameaça a cronologia oficial da história, mais rápido ele é silenciado. No entanto, a pergunta continua ecoando. Quem eram os verdadeiros guardiões do passado? E por que suas pegadas ainda resistem ao tempo, mesmo que tentem escondê-las? A resposta talvez nunca seja totalmente revelada, mas a busca por ela nos faz enxergar o mundo com outros olhos. Nos faz entender que a curiosidade não é apenas uma virtude humana, menos é uma arma. searching for a sign, lost in all the noise here, a piece of peace to find, walking through the shadows, darkness in my way, looking for the sun.